Olá, bem-vindos e bem-vindas e bem-vindes. Esse programa chamado A Caixa Preta, que é feito por e para pessoas que amam cinema. Hoje a nossa convidada especial é a Paula Saqueta e queria agradecer a sua presença, Paula, por estar aqui com a gente nesse programa tão especial. É uma honra ter você aqui. Obrigada a vocês pelo convite. Apresentando um pouco sobre a Paula, Paula Saqueta trabalha há mais de 10 anos como documentarista. É diretora e roteirista. Seu longa documental Precisamos Falar do Assédio foi lançado em setembro de 2016 no 49º Festival de Brasília do Cinema Brasileiro. Dirigiu o documentário Verdade 12528 sobre a Comissão Nacional da Verdade, lançado em 2013, na 37ª Mostra Internacional de Cinema de São Paulo. Rodou também diversos festivais brasileiros e internacionais. Formado em jornalismo, ganhou o prêmio Vladimir Herzog de Anistia e Direitos Humanos em 2012 e cobriu as primeiras eleições presidenciais egípcias no Cairo para a TV Folha. Dirigiu e escreveu em 2017 a série documental Famílias, sobre jovens LGBTQIA+, na periferia de São Paulo. E ela ganhou também por esse trabalho, em 2019, o Prix Janus Ibero-Americano na categoria Não Ficção. Escreveu e dirigiu uma série documental de 8 episódios sobre o sistema carcerário para o canal Curta, Eu Preso, que foi ao ar em agosto de 2019, além de um curta documental Quanto Mais Presos, Maior o Lucro, sobre a chegada das penitenciárias privadas ao Brasil. Lançou o curta sobre sexo na terceira idade, Acende a Luz, para o Move.doc da UOL. Entre abril e maio de 2023, dirigiu e roteirizou uma série também com o nome Acende a Luz, sobre sexualidade na terceira idade, com estreia na GNT. Para o mesmo canal, dirigiu uma série sobre o livro Sociedade do Cansaço, além de um telefilme, Vozes do I, para o canal E! Entertainment, sobre mulheres e diversidade nas telas. Em março de 2022, lançou uma série de 3 episódios de 20 minutos cada, que escreveu e dirigiu sobre o caso Saul Klein, para o Move.doc também da UOL, e ao longo do ano escreveu o roteiro de 3 longas documentais, 2 contemplados no edital de desenvolvimento da SPCine e um terceiro para HBO Max, ou HBO Max, Exposto, sobre a vida de Alexandre Herkovich. Em março de 2023, lançou um podcast de 8 episódios de meia hora cada, produzido para a radionovela, no qual fez idealização, direção e roteiro. Em março de 2023, lançou um podcast de 8 episódios, produzido pela Rádio Novelo, no qual fez idealização, de direção e roteiro. No fim de 2023, escreveu o roteiro sobre a série Clique Expedições, para a GNT, que está ainda em finalização. Nossa, é muita coisa. Parabéns pela sua trajetória e pelos seus trabalhos, Paula. E eu queria começar falando um pouco sobre a sua trajetória, né, que te fez chegar nos documentários. Então, esse bate-papo que a gente tem aqui é justamente para incentivar e inspirar jovens realizadores, jovens cineastas, documentaristas que queiram, né, se aventurar nessa carreira. Então, conta um pouco para a gente sobre você, assim, dentro da sua história. Como tudo começou, onde que o documentário te pegou, como que você se apaixonou por essa arte? Bom, foi um pouco sem querer e um pouco, sabe, quando você vai percebendo que não era tão sem querer assim no meio do processo. Então, eu venho de uma família de pai, mãe, avô, jornalistas. Quando eu fiz jornalismo na ECA, eu tinha certeza que eu queria contar histórias também, assim, eu ouvia aquelas histórias das redações na época do meu avô e tal, e eu tinha toda uma visão romântica do jornalismo. E eu fui fazer jornalismo com a certeza de que eu ia ser jornalista e que eu adorava escrever e tal. E quando eu me formei, eu percebi que as redações já não eram exatamente como na época dele, né, dos meus pais, que você super escrevia e tal. Tinha uma coisa muito burocrática, assim, em algum lugar do jornalismo, de ficar traduzindo notinha de agência internacional e tal, sabe? Eu tive espaço, sim, para escrever, mas tinha essa coisa, né, da hard news, assim, dos hard news de site, etc. E o que aconteceu foi que, em 2012, eu fotografava e escrevia. E em 2012 eu fui na verdade, fotografar para um livro, A Primavera Árabe no Egito, no Cairo,
pós-queda do Mubarak, assim, o Mubarak tinha sido presidente durante 50 anos, e aconteceram as primeiras eleições egípcias, eu fui para lá fazer foto para um livro. Foto still? Foto still mesmo. Legal. E eu tava lá, no meio daquela loucura, Primavera Árabe, Egito, um amigo que trabalhava pra TV Folha falou: escuta, essa sua câmera não filma também? E daí, assim, apertei REC na minha câmera, que na verdade eu só tirava foto e funcionou. Era uma Canon Mark II, eu acho, na época. E eu comecei ali e eu percebi que eu tinha essa ferramenta nas minhas mãos, assim, literalmente, sabe? Quando eu era pequena, eu já era apaixonada. Captava som também? Captava som daquele jeito, assim... Vida louca. Não muito bom. Jornalismo. Jornalismo, mas deu pra captar imagens que depois, óbvio, a gente colocou outras coisas em cima, tipo voice-over. Mas eu tinha uma coisa assim, que eu era aficionada por cinema desde pequena. O meu pai é um cara que me incentivou muito a assistir. Então eu lembro, eu tenho um avô que não é muito de esquerda, que eu lembro que ele falava assim pra mim, pro meu irmão, ele falava: vocês são assim porque o pai de vocês deu o Encoraçado Potemkin pra vocês assistirem quando vocês eram pequenos. E, filmes soviéticos, assim. Então, eu tinha essa cultura de assistir muita coisa em casa. Aí você falou: não, eu assisti Cidadão Kane também, tá, avô? Eu assisti tudo, na verdade. E eu escrevia crítica de livros, de filmes, infantis pra Folhinha, sabe? Aquele encarte que vinha no jornal, na Folha de São Paulo. E daí tem lá, assim, por exemplo, tem uma resenha minha, uma crítica do filme Madeleine, falando que o título é Ator Soa Meio Falso. Então, enfim, eu tinha essa relação com o cinema. Eu nunca tinha pensado de verdade em fazer documentário e, de repente, ali no meio da Primavera Árabe rolou isso. De lá, né, pra virar de fato documentário, quando eu voltei, eu namorava um cara que era fotógrafo também, e foi instaurada em 2012 a Comissão Nacional da Verdade, que veio investigar os crimes da ditadura praticados por agentes do Estado. E quando a Comissão Nacional da Verdade foi instaurada, eu olhei e falei, eu virei pra ele e falei: nossa, as pessoas, a gente... tá falando de Comissão Nacional da Verdade, que é essa coisa tão importante que vem olhar para a história do Brasil, né, para esse nosso país sem memória, mas as pessoas às vezes nem sabem o que é ditadura. Vamos fazer um videozinho para jogar na internet, para meio assim falar o que é ditadura e o que é Comissão Nacional da Verdade? Ele falou: bora. Daí a gente escreveu... Um educativo. Uma coisa assim meio educativa, meio curta, meio rápida. Que bom. A gente olhou, a gente começou a escrever, botar num papel as nossas ideias, né? Por onde esse filme iria. A gente olhou para esse papel e falou: puxa, isso não cabe num filme de 5 minutos. Vamos filmar, vamos ver o que acontece. E a gente começou a filmar. A gente botou esse filme no Catarse, numa plataforma de financiamento colaborativo, o crowdfunding. E a gente arrecadou R$20 mil para fazer esse filme. Nossa. Esse filme, no fim, a gente conseguiu ir filmar os camponeses que colaboraram com a guerrilha do Araguaia, no interior do Araguaia, assim, do Pará. Você gastou 20 mil só aí. Exatamente, né? Imagina, me achando rica fazer um filme com R$20 mil. Depois eu descobri que não era nada. Mas o que aconteceu foi que esse filme, em 2013, foi lançado na Mostra de Cinema de São Paulo. Então foi muito legal, porque ele cumpriu um papel dele ali de existir, né? Pro propósito que a gente queria mais de também entrar em festivais de cinema, etc. E 2014 era o marco dos 50 anos do golpe militar. Agora, né, 2024 foram 60 anos, mas 2014 eram 50 anos. Então, o filme rodou Brasil inteiro, universidades, escolas, e super cumpriu esse papel. E de lá pra cá, enfim, eu não parei mais de fazer documentário. Então, foi assim, meio sem querer, que acabou acontecendo. Nossa, que incrível. E, de acordo com essa tua primeira experiência, assim, né? Claro que você falou um pouco da sua história, sobre esse berço, né? De ser de uma família de jornalista, e contando também que você fez jornalismo. O jornalismo te trouxe para um cinema, pensando, né, que documentários são filmes, né? São uma obra de arte. E eu queria que você falasse um pouco mais, assim, sobre esse casamento tão próximo, assim, entre o jornalismo e o documentário, pensando que o documentário, ele não é só uma matéria sobre o golpe ou a ditadura militar ou qualquer assunto que você queira retratar. Como que você foi encontrando o seu olhar poético, estético, de contar histórias que são documentadas ali, né? Olha, qual é esse limite do jornalismo e do cinema para você? Assim?
Eu brinco que ter feito jornalismo é meu good e meu bad karma na minha profissão hoje em dia, que é documentarista, assim. Se me chamam de jornalista, eu até acho esquisito hoje em dia. Se me chamam de artista, né, eu também acho esquisito, então é engraçado. Eu brinco que é a parte boa, né? Porque acho que você sabe encontrar uma boa história, encontrar bons personagens, botar uma história de pé. Só que eu acho que tem uma questão ali de pular do jornalismo para o documentário, que é a linguagem, né? Como é que eu vou botar na tela? Então, no jornalismo, se você basicamente escreve bem, sabe escrever direitinho, no mínimo, e você tem uma boa história, você bota no papel e tá resolvido. No documentário tem esse lance da linguagem, da pesquisa da linguagem, né? Então, o que eu vou ver na tela? Se eu botar só as pessoas falando, talking head, como a gente chama, que é meu primeiro filme sobre a Comissão Nacional, na verdade, é o classicão, né? Talking head, imagem de cobertura, pessoas falando, imagem de cobertura. E voice off. Exatamente. Então, tem essa coisa clássica, quase tosca do documentário, assim, hoje em dia, né? Se a gente for pensar. Só que eu acho que de lá para cá eu tenho tentado desenvolver uma pesquisa de linguagem, sabe? Acho que até hoje estou nessa busca. Eu brinco que tem um documentarista que eu amo, que é o Patricio Guzmán, é um documentarista chileno, que os primeiros filmes dele, né, a Batalha do Chile 1, 2 e 3, são 3 filmes, é uma trilogia, 3 filmes de 2 horas cada, é sobre o golpe no Chile. Então, em 1973, ele está ali acompanhando a coisa acontecendo. Então, se você assiste a Batalha do Chile, tem essa coisa de jornalismo, no calor do momento, a coisa acontecendo, uma loucura. E o Patricio Guzmán continua falando sobre a ditadura chilena 50 anos depois. E você vê o amadurecimento da obra dele, né? Então, é muito bonito você assistir o Batalha do Chile, 1, 2 e 3, e assistir o Nostalgia da Luz, que para mim é um dos documentários mais bonitos que existem. Você vê que o cara tá falando a mesma coisa 50 anos depois, mas com uma poesia sobre o céu, sobre o deserto do Atacama, sobre os desaparecidos políticos e etc e tal. Então, eu acho que, assim, eu fico feliz. Eu falo, bom, Patricio Guzmán tá aí há 50 anos fazendo, sabe? Ainda tem um tempo pela frente. Eu tenho chance. De se desenvolver. De me desenvolver. O seu lado artístico, que você tem tanto medo de assumir, né? Mas que sim, você vai encontrar a sua linguagem, né? Exato, e você acha que... Tô na busca. E eu acho que essa busca, ela é super pessoal, né? Sempre qualquer artista tem esse lugar de como eu falo sobre as coisas, né? Como que minha caneta como é o sabor dessa caneta, né? Ela é ácida, ela é doce, o que eu quero conseguir aqui com esse filme, com essa história que eu estou contando. E você se percebe, assim, em muitos momentos, deixando o teu conteúdo te ditar a sua forma de contar, a partir do assunto que você vai retratar, pensar como isso vai contaminar o teu jeito de filmar, ou o jeito de você organizar a sua narrativa, o seu pensamento? Olha, eu acho que para o documentário a gente tem que pensar, tem que deixar o assunto contaminar, como você disse, a forma, assim. Eu acho que não dá para você falar, nossa, quero fazer um documentário assim e decidir o formato antes de você decidir o conteúdo dele, sabe? Eu acho que é uma coisa muito bem pensada de como unir, de fato, a forma ao conteúdo. Então, eu vou te dar um exemplo que, para mim, é muito claro, assim, de como aconteceu isso. Eu tenho um filme que é o Precisamos Falar do Assédio, que foi lançado em 2016, que ele é sobre violência contra a mulher. Foi naquela época daquela enxurrada das hashtags, sobretudo ao meu primeiro assédio, que as mulheres começaram a falar daquilo, né, pela primeira vez. E eu falei, e para mim foi impressionante, porque eu li nas redes sociais relatos das minhas melhores amigas e da minha mãe, coisas que a gente nunca tinha falado entre a gente. Então eu falei, bom, quero fazer um filme sobre isso. Como é que eu faço as pessoas falarem né, para uma câmera, de repente, sobre esse assunto, sendo que nem minhas melhores amigas falavam para mim disso. Nem minha mãe me falou uma coisa dela. Então, eu tive que pensar o formato desse filme e como eu vou captar né, como eu coletei esses depoimentos a partir dessa dificuldade. Então, a forma do meu filme, como o Precisamos Falar do Assédio se dá, é basicamente por causa do conteúdo dele, porque eu estava entrevistando mulheres vítimas de violência. E eu nem entrevistei, enfim. É um estúdio móvel, é uma câmera, as mulheres entravam e davam seus depoimentos sozinhas dentro dessa caixa preta, confessionário e etc. E isso se dá por causa do conteúdo, assim. Então, eles estão intrinsecamente ligados, assim, e acho que você tem que tomar cuidados, tem que pensar qual é o melhor para cada conteúdo, assim. Ainda sobre o Patricio Guzmán, eu acho bonito porque
ele veio para São Paulo e deu 2 aulas, deu 2 cursos longos, assim, um na Cinemateca e um no Belas Artes. E eu fiz os 2 e ele falava muito de como a diferença, né, do jornalismo para o documentário, e como o documentário é a linguagem dos tempos estendidos, da poesia também. Então, assim, é questão de você entender o que você vai botar na tela, né? O que você já sabe, a sua história, o seu tema, são seus personagens, mas é o como. Assim, eu acho que... E sempre eu tento levar isso, assim... dos tempos estendidos, dos tempos de respiro, de contemplação. Não você ficar entuchando um monte de assunto, informação no seu espectador, né? Eu imagino que você tenha se deparado com um material muito impactante e forte, assim, no processo de edição vamos falar sobre assédio, né? E pensando, assim, no desafio ético disso, assim, como que você... se colocou dentro dessas escolhas do que mostrar ou não mostrar? Teve alguma coisa que você optou por não mostrar porque era muito forte, impactar muito a vida da... Não sei, sabe? Claro. O que se deve fazer nesse momento, assim, de... Puxa, eu tenho esse material, como eu uso ele? Se é que eu uso, né? Sim, eu acho que tem uma coisa, né, que a gente faz os nossos personagens sempre, que são pessoas de carne e osso, não são atrizes e atores que estão a serviço da gente, mas são pessoas que decidiram dar seu tempo de vida e suas histórias pra gente. E nesse caso, né, de violência contra a mulher, isso é ainda mais delicado, mas as pessoas assinam, a gente faz elas assinarem uma autorização de uso de imagem, né? E assim, não dá pra você achar que com esse papel você pode fazer qualquer coisa com essas pessoas, sabe? Então, eu acho que a questão ética é uma grande questão, assim, é você pensar como você tá botando essas pessoas na tela, o que vai acontecer com essas pessoas depois, durante e depois do seu filme, assim. Então, de novo, falando sobre o Precisamos Falar do Assédio, que você perguntou, eu tinha essas autorizações dessas mulheres todas, mas, sei lá, tinha, por exemplo, uma menina, muito menina, que estava na escola, que os pais tinham dado autorização de uso de imagem dela. E, eu assisti aquilo, era um nível de exposição, era um nível de detalhes de violência. E a menina, tava na escola ainda, sabe? Escola é um lugar que adolescente, de criança, pode ser tão cruel, sabe? E eu olhei para aquilo e falei, essa menina, eu não vou pôr esse depoimento aqui. Porque, pensando em protegê-la, pensando que se eu tivesse 14 anos e tivesse falado daquilo, talvez eu não soubesse o tamanho das consequências que aquilo pudesse ter na minha vida, sabe? E eu fiz uma coisa também que eu achei que foi bem importante, que foi... Eu mostrei o filme para as mulheres antes do filme, quando eu terminei a edição. Então, eu fiquei 6 meses no processo insano de edição. Eram 130 depoimentos e viraram... O filme tem 20 e poucos, assim. Então, de 13 horas de material bruto, viraram 80 minutos, que é o tempo final que o filme tem. Eu chamei as meninas numa exibição na produtora só para elas. Os produtores estavam assim, você é maluca, tipo, pode ser que você vai chamar essa exibição, pode ser que elas se vejam na tela e falem, tira, não quero aparecer, não quero, tô me expondo, não sei o que. Já estava finalizado? Tava finalizado. Você tinha que ter mostrado antes de finalizar. Não tava finalizado, mas tava nesse processo, assim, dava pra mexer, óbvio. Tá senão, mas assim, eles estavam muito preocupados, eu lembro, nesse dia, falando assim, pode ser que amanhã você não tenha mais filme, a gente ficou 6 meses fazendo isso. E pode ser que elas, me tirem e tal. E foi muito forte a exibição, foi muito bonita, assim, foi muito difícil. Elas super nervosas, chorando, mexendo a perna. Uma saiu da sala para respirar, para fumar um cigarro, etc. E depois da exibição eu falei, nossa, e agora, né? O que eu faço aqui? Eu falei, e aí? Alguém quer começar falando e tal? E uma delas falou uma coisa muito bonita, que eu lembro até hoje. Ela falou, eu tô aí nessa tela... exposta, com as minhas vísceras expostas, eu tô, do lado avesso. Só que eu só tenho coragem de estar nessa tela porque eu tô com elas. E ela falou assim, sabe, antes dessa exibição, desse filme, de conhecer essas outras mulheres, eu tava tipo uma poeirinha voando solta pelo espaço. E sabe a teoria de criação do mundo, do Big Bang e tal? Quando eu tava sozinha com a minha dor voando por aí, né? O Big Bang é uma explosão. Então, assim, quando eu encontrei essas outras mulheres, eu me choquei com elas. E eu não me choquei e virei mais poeirinha. Eu me choquei e a gente criou um mundo novo juntas. Então, assim, quando ela falou isso, eu falei, nossa, é por isso que eu fiz esse filme, sabe? Esse filme
Se você assistir, ele tem 80 minutos. Quando eu sou chamada para fazer debate, exibição dele e tal, eu fico fora da sala e fico abrindo a porta falando, ufa, só faltam 3 depoimentos, ufa, só faltam 2 depoimentos, ufa, só falta 1 depoimento. Ele é uma sessão de tortura. São mulheres, uma tela preta com mulheres olhando para a câmera contando seus relatos de violência. Mas cada vez que eu lembro dessas histórias, eu lembro, né, desse encontro, ou eu escuto as trocas que acontecem nos debates, assim, eu lembro da importância dele, o porquê eu fiz ele, porquê que elas tiveram coragem de estar nele, sabe? Então, enfim, acho que é o que me guia, é o que me faz continuar fazendo... Te motiva. E me faz continuar fazendo, mexendo nesses temas, assim. Minhas amigas, sempre que eu vou começar a filmar alguma coisa, minhas amigas brincam, lá vem a Paula com um dos temas leves dela. É isso. Ai. Eu tô rindo porque eu tô chorando. De desespero. Mas é importante você trazer esse assunto, assim, porque nós somos 2 mulheres aqui conversando sobre esse assunto, né? Eu, graças a Deus, nunca fui violentada, não tenho nenhuma história de violência, mas eu fico um pouco chocada, assim, de ver a quantidade de alunas que eu tenho, que às vezes me procuram para falar, pede para o professor não passar esse filme, porque eu não consigo assistir. E às vezes eu tô falando, tipo, Gaspar Noé, sabe? Uhum. E eu falo, realmente, gente, não dá para passar. Uhum. É irreversível em sala de aula, porque para uma mulher que foi vítima de violência, é muito perverso, né? Eu acho o filme um tanto perverso também, mas, assim, é muito cruel para colocá-las em situação de reviver esse assunto, ou às vezes até de falar desse assunto é difícil, né? Então, é tão presente e as pessoas não têm tanta consciência que numa sala de 20 meninas, que tem às vezes tipo 10 garotas só, porque são 20 alunos, na verdade são 10 meninas por aí, em média, né? 7 foram estupradas. Violentadas, tocadas, bulinadas, né? Enfim, às vezes não teve... Né, estamos num assunto pesado que não teve a violência consumada, mas teve uma violência, claro, né, de iniciação sexual por pessoas da família. Então é muito pesado, né? Mas é muito necessário que a gente fale. E esse lugar de apoio, né? Eu estou trazendo esse assunto para pensar nesse lugar do amparo, né? O que a gente faz com essas vidas, né? Como que a gente cuida e acolhe e protege, né? Porque minha vontade é de aparecer com um macacão amarelo, um facão com 2 listas pretas do lado, assim, sabe? Tipo, esse é o meu sonho de vingança que o Bill contra esses homens que fizeram mal para as minhas alunas e para as mulheres, né? Então, acho que todo mundo, toda mulher tem uma sede de vingança por essas injustiças, que fica no lugar do simbólico, da fantasia, que de fato a gente não vai cometer crime nenhum. Mas eu acho que fazer um documentário é você se munir desse facão, sabe? De fazer um pouco de justiça com as suas mãos, que é a mão de uma documentarista. Então, parabéns, assim, pela sua obra. E como que você pensou, assim, nesse amparo emocional, psicológico para essas pessoas? Eu pensei exatamente nisso. Quando a gente decidiu... Eu tive especialmente esse cuidado, assim, quando a gente decidiu que seria um estúdio móvel, que estaria na rua, perto de locais de grande circulação de pessoas, então, sei lá, terminal de ônibus, estação de metrô, Avenida Paulista num dia de semana, eu pensei, cara, não dá pra eu pegar essas meninas, falar, entra aí, conta a sua história de violência e tchau, tenha um ótimo dia, né? Vida que segue. Porque eu pensei, gente, você bota essa mulher dentro da vela, ela sai de um outro jeito, e a gente nem sabia o que elas falavam, tinha isso. Então elas estavam lá dentro com câmera e monitoração de som, só que a gente da equipe não sabia o que elas estavam falando. Então tinha esse momento de respeito do documentário de dispositivo, assim, do jeito que a gente tinha feito... né, as regras que a gente tinha criado pra gente coletar aqueles depoimentos. Então, era um momento íntimo dela, sim. Eu botava a mulher de um jeito, ela saía de outro, chorando, vermelha, não sei o quê. Eu não tinha ideia do que ela tinha falado. Ideia. E daí eu pensei, bom, como é que eu lido com elas? E a gente fez, então, uma parceria com a Secretaria de Mulheres, a Secretaria Municipal, né, de Mulheres, que era a gestão do Haddad, na Prefeitura de São Paulo. E do lado de fora da van, 100% do tempo, tinha uma psicóloga ou uma assistente social. Então, elas não faziam um atendimento de pé ali na rua, mas elas conseguiam encaminhar essas mulheres para os serviços públicos que existem de amparo. Então, sei lá, tinha uma mulher que tinha um caso sério
de violência, era super traumatizada por isso, ela foi encaminhada para Redes de apoio? Não, ela foi encaminhada para uma roda de conversa que acontecia no Centro de Referência da Mulher do bairro dela. E tinha alguma mulher que nunca tinha falado sobre isso para ninguém? Tinha. Isso eu achei muito impressionante, porque tem uma menina que fala, né? É uma das últimas do filme. Spoiler. Não acredito em spoiler, tô brincando. Mas uma das meninas, ela fala que não contou pra mãe dela, pra psicóloga dela, nem pra psiquiatra dela. Eu fico perguntando o que fez ela ver numa van, no meio da Avenida Paulista, a possibilidade de falar disso pela primeira vez, sabe? É muito louco. Então... Mas, enfim, a gente pensou nesse amparo a elas, assim. Então, várias eram encaminhadas para esses CRMs, várias eram encaminhadas para defensoras públicas e serviços do gênero. E também pensando que, infelizmente, ainda é um pouco sobre esse assunto, né? Mas você fez uma série sobre o caso sobre o caso Saul Klein, né? E eu queria saber também como que foi fazer esse trabalho, por ser uma pessoa tão influente que, né, que detém tantos poderes financeiros e influências no mundo. Quais foram as suas dificuldades, assim, colocadas para os advogados ou pessoas, né, os proprietários das Casas Bahia? Como que você enfrentou esse mar bravo, assim? Isso foi uma outra questão. E esses tubarões? Esses tubarões. Desculpa. Não. Essa foi uma outra questão, assim, porque a UOL que me chamou para fazer essa série de docs, ele já tinha uma pesquisa em cima, né, as várias reportagens de quase um ano, quando eu cheguei para contar essa história, eles já estavam investigando tudo há muito tempo, então eles tinham muito material, eles já conheciam as advogadas das vítimas, já tinham entrevistado algumas das vítimas, só que tem esse lance, né, do tipo... Bom, ela deu um depoimento para uma notícia da UOL, para um texto, e como é que vai ser botar essa mulher na frente da câmera. Então, tinha essa primeira arrebentação para a gente cruzar, que era de fazê-las toparem falar. Então, não era nem se sentirem confortáveis, porque eu acho que ninguém se sente confortável falando da sua violência, né, da violência que sofreu. Sim. Mas era elas toparem estar ali pra gente. A segunda coisa era, a partir delas terem topado, estarem naquele estúdio, como é que a gente ia botar elas na frente da câmera sem mostrar rosto? Então, a gente teve que fazer uma super pesquisa de linguagem, vamos apagar, botar uma luz vermelha atrás para ficar uma silhueta, vamos distorcer voz, não vamos distorcer voz. E a gente foi entendendo com elas esse processo. De novo, né, o teu tema te dando o teu formato, né? Exatamente. Você encontrando também a tua estética a partir dessa necessidade de proteger suas personagens, né? Exatamente. E a terceira coisa era... isso, não sei se é a terceira, se é a primeira, se... como é que a gente fala disso, né? Dessa violência cometida por homens tão poderosos, né? No caso, o Saul. O Saul, a família Klein, não é mais dona das Casas Bahia, enfim. Foi comprada por um grupo que chama Via Varejo, sei lá o quê. Mas é isso, assim, como é que a gente trata e fala da violência cometida por essas pessoas que têm poder e que a gente sabe que no Brasil isso nunca vai dar em nada, né? É muito triste, Assim, quando o documentário foi lançado, a série, a gente soube, né? A gente tem informações que usaram vários dos depoimentos, vários trechos foram citados no inquérito. Só que o inquérito não andou, não virou um processo, né? Não virou não foi instaurado um processo contra ele criminal. Então, porque pediram para reabrir inquérito, reabrir fase de investigação, etc. Então, assim, é muito impressionante, né? Quantas mulheres precisaram falar para chegar onde chegou o caso, por exemplo, João de Deus, né? 80, 300. Só no meu documentário, só nas reportagens da UOL, são, sei lá, 13, 15, 20, 30. E isso não faz o cara ser preso, né? O cara tá aí. Ele foi condenado num processo da Justiça do Trabalho. Então, tem um lance do jeito que ele fazia as festas na casa dele, não sei o que, só que é uma multa, é R$1 milhão. Só que o cara tá aí. Dizem que ele faz festa aos fins de semana ainda. Esse tipo de festa, que não é uma festa, né? É uma máquina de estupros e abusos sexuais. Então, olha, é complexo, assim. A gente entrevistou o advogado dele, a gente entrevistou as advogadas das vítimas, a gente teve que
tá ali frente a frente com essas vítimas todos os dias, assim, é muito duro sempre. Mas é isso, acho que elas só toparam fazer isso, se exporem, porque apesar de não mostrar o rosto, elas estão se expondo. E a gente tá ali, né, tentando, porque acreditando que isso vai mudar alguma coisa, sabe? Acho que a gente sempre acredita na missão de fazer isso, né? Sim. Eu tenho em mim sempre que é uma pena porque ele já é uma pessoa... tem que ser rápido, né, para que ele pague em vida, né? Não só pague com seu nome, mas eu espero que a justiça seja feita por elas, né? Porque realmente é uma ira que a gente sente, né, de ver isso acontecer. Mas não sei, chego a pensar talvez se grandes canais, né, pensando tipo, pro João de Deus, a Globo estava ali, né? Se tivesse um poder midiático apoiando, talvez mais fortemente do que foi fazer um documentário sobre isso, mas as coisas ficaram meio, né, foi diluindo com o tempo e a gente ficou uma notícia ao longe, assim, que a gente não sabe o que deu, né? Eu acho que a UOL, assim, fez um papel super importante nisso, assim, super comprou a pauta, me chamou, sabe, me pagou para fazer uma série de documentário. Mas é isso, assim, a justiça não fez o papel dela, sabe? Sim. Eu acho que a gente às vezes ficava esperando. Acho que isso aí tá no mundo, assim. E aí, o processo contra ele? E esse cara, né? Que juiz foi comprado, né? Para esse processo não andar. Vários. É um pouco isso. E pensando assim, já que a gente está falando de veiculação, né? Nas plataformas de streaming, assim, você sente que esse espaço para o documentário está crescendo? Você acha que existe pouco espaço de distribuição para os documentários? O que você pensa, assim, como documentarista, que precisaria existir como política pública mesmo, de formação de público, de novos espaços de veiculação? Olha, eu acho que, assim, falar de streaming é super perigoso, eu acho, a gente ficar refém de streaming, né? Porque são empresas privadas que ditam o que querem produzir, o que vai ser produzido e logo o que vai ser consumido. Né? Então, acho que assim, a gente fala que tem pouco espaço, não tem. Mas é à mercê e a serviço da vontade desses grandes players. Então, acontecem ondas no mercado, assim, que eu vejo, pelo menos tentando emplacar meus projetos em streamings, que é do tipo assim, agora não querem isso porque querem true crime. Agora não querem isso porque querem entretenimento. Agora tem que ser mulher bandida, não sei o que. Agora tem que ser não sei o que lá. Então, você fica... sempre refém desse agora que alguém está ditando dentro de uma empresa. Sim. Né? E que... assim, por que aquele assunto, quem decidiu ser aquele assunto, que aquilo é que vai ser produzido, é para aquilo que eles vão dar grana. Então, eu acho, assim, ótimo que existam esses canais, players, streamings, etc. Ótimo que eles paguem e que a gente produza, enfim. E ótimo para... quando a gente consegue emplacar nossas coisas dentro dessas vontades. Só que eu acho que a gente tem que pensar mais, cada vez mais, em editais públicos que financiem cinema, né, cultura de uma forma geral, mas a gente está aqui especificamente falando de cinema, filmes, séries curtas, etc. Porque senão é isso, a gente fica muito preso a vontade de uma empresa privada. Eu acho isso, enquanto a gente pensar, né, num nível de cultura de um país, eu acho isso muito grave, assim. Eu acho que a gente teve aí alguns editais, né, de emergenciais, tipo Lei Paulo Gustavo, Aldir Blanc, etc. Mas se você for ver o número de inscritos e o número de aprovados, né, o número de projetos contemplados, é muito pouco. Então, assim, né, tá faltando dinheiro para botar, sim, se não todos, uma grande parte desses projetos no mundo, assim. Então, eu acho que a gente viveu no primeiro governo Lula, né, nos primeiros, e depois Dilma, a gente viveu uma fase muito rica da cultura. Eu gosto de dizer que é a fase Ancine e Manuel Rangel. Exato. Foi incrível. Foi, tudo. É isso, assim, eu fiz várias séries, eu fiz filme, eu fiz não sei o quê. E, assim, se você for ver, o cinema brasileiro tava nos festivais mais importantes do mundo, a gente tava por aí, né? Agora você ficar ali tentando vender, formatar seu projeto para o que uma empresa específica quer para você conseguir ter espaço, eu acho isso muito sério. Então, acho que a gente tem que pensar tanto em
espaços de distribuição onde o que a gente produz é consumido. E a gente tem que pensar em democratizar a produção, assim, ter mais fundos e editais abertos. E mais linhas, né, para jovens realizadores e para muita gente, né? Porque quando você vê realmente o número de inscritos para o número de contemplados, a gente fica até às vezes desanimado, né? Mas se a gente não começar, você não vai conseguir, né? Uhum. A alegria de ter um projeto contemplado para poder desenvolver e realizar é muito grande. Sim. A gente acabou não falando um pouco sobre o seu filme nesse tema do encarceramento, né? A gente falou aqui muito sobre... acabamos, né? Acho que talvez porque somos duas mulheres, falando mais sobre... ou vamos falar de assédio, sobre assédio. Eu queria que você me falasse um pouco sobre qual foi a estratégia que você usou para abordar esse assunto e como que você se preparou, né, para estar dentro desse território que é, nossa, tão doído e também tão triste, né, como resquício, problema, é tão... sintomático, assim, da nossa sociedade adoecida, né? Eu acho que quando a gente olha para o nosso sistema penitenciário, a gente olha e fala, nossa, realmente a nossa sociedade é muito, muito doente mesmo, né? Deu muito errado. Deu errado. Enfim. Mas, assim, a gente está aqui para falar de esperança. E aí, você que está em casa, não desista. A gente está aqui para construir um país. Vamos ter a gente está tentando. Vamos estudar. Somos educadores e artistas. A gente precisa ter esse sonho, né? Eu sinceramente, ingenuamente, acredito que eu também, senão não estaria fazendo o que eu tô fazendo. Eu falo, gente, todo dia eu acordo para mudar o mundo. Também. Às vezes eu fracasso. Se não for um grande dia, nem me convida, se não for um grande evento. Não, mas, bom, esse foi um outro tema, né? Entrar no sistema carcerário realmente é muito triste, assim, é muito duro. De novo, eu tive que entender como seria a forma do que eu queria contar. Então, né, se falar, quero falar sobre o sistema carcerário no Brasil... Eu posso pensar em 12 jeitos de falar sobre isso, você tem mais 15, quem está assistindo a gente tem mais outros 30 jeitos. Então, assim, eu tinha que, primeiro de tudo, achar um recorte, né? Então, quero fazer um retrato, quero traçar um panorama sobre o sistema carcerário no Brasil. Como eu vou fazer isso? E daí, eu comecei você começa a ler muito sobre o tema, pesquisa, que é fundamental para qualquer documentário. E daí você vai se deparando com números que são várias vezes mencionados. Então, por exemplo, 54% dos presos no Brasil são presos provisórios, ou seja, que ainda não foram julgados e condenados. Então, essas pessoas já estão presas sem terem sido condenadas, sem terem falado para elas, você vai presa e sua pena é de X anos. Tem dados sobre mulheres presas, que são mães, que não são mães. Tem uma DPF, né, que determina que mães de filhos de até 12 anos podem cumprir prisão domiciliar. Mas, na prática, o que acontece? Essas mulheres estão cumprindo prisão domiciliar ou estão atrás das grades num sistema carcerário? Como é o trabalho dos presos? Enfim, você vai se deparando com vários números que dizem meio as mesmas coisas para você. Então, que é basicamente como a gente prende, como a gente encarcera enquanto país, né? O Brasil era a 4ª maior população carcerária do mundo, virou a 3ª. Então, enquanto tem alguns países prendendo menos, a gente continua prendendo mais. A gente prende mais e mais. E quem a gente prende, né? Jovens, negros, periféricos, etc, etc. Então, tem todo um perfil de quem vai parar atrás das grades. Então, eu queria traçar esse retrato, assim. E eu fiquei pensando que esses números são sempre números que ficam longe da gente em algum lugar, né? 54% de presos provisórios, isso não tem um rosto. Então, eu decidi que eu ia pegar perfis de presos para traçar esse retrato. Então, a série chama Eu Preso. Então, a partir de perfis de presos, a gente entende um pouquinho desse sistema. Então, o primeiro episódio chama Mãezinhas, que são as mães presas. O segundo episódio são presos provisórios. O terceiro, presos que trabalham. O quarto, menores presos, então... jovens abaixo de 18 anos que estão em fundações casa, né? Que é medida, chamam de socioeducativo, mas, enfim, não passa de uma prisão para criança, bem impressionante. Enfim, daí tem vários outros perfis de presos. Chega no 7º episódio, que é penas alternativas, ou seja, pessoas que foram condenadas por crimes, que estão cumprindo uma pena, mas que não é a pena de privação de liberdade, não é você ir para trás das grades, não é você ir parar dentro de uma prisão. E o 8º episódio, o último, chama Eu, um ex-preso. Então, o que acontece com uma pessoa quando ela sai
passa por essa máquina de moer gente, que é o sistema carcerário. Então foi isso, assim, a partir disso, eu fui tentando entender quem eram os personagens e como eu ia filmar isso, assim. É muito difícil filmar dentro de presídio, assim, você fica... Se você entrar hoje com pedido de autorização para filmar, você vai filmar daqui a 3, 4, 6 meses, assim. Teoricamente é aberto, você deveria poder entrar nesses lugares. E não é assim, eles tentam te vencer pelo cansaço, sabe? Deixa eu enrolar um pouquinho mais, essa pessoa que, quem sabe, ela desiste. Então você tem que ser muito persistente para conseguir entrar lá. E é muito triste quando você entra, assim, a realidade é muito dura. Você sai no fim do dia, aquelas pessoas continuam lá. Acabou a série, eu tava com pneumonia e uma doença de pele super séria, que eu peguei dentro nessas 40 diárias em presídio. 40 seguidas? Não. Não dá. Não sobrevive. Você ficar... então... E é isso, eu saí para me tratar com bons dermatologistas, com bons pneumologistas, essas pessoas que estão lá dentro desse ambiente que produz esse tipo de coisa, sabe? Então é isso, assim, foram entrevistas, tinham os 3 personagens por episódio, tinha um especialista que comentava o tema do episódio e tinham 2 especialistas que comentavam todos os episódios, o tema geral, o sistema carcerário. Então foi isso, assim, aos poucos, entendendo esse mundo, eu fui tentando entender como é que eu ia botar isso na tela. Ai. Paula, eu tô aqui, tipo, a Michelle tá ali, nossa diretora, com um sinalzinho, falta 10 minutos, tem que acabar. Mas seriam 10 horas a mais de programa pra gente dar conta acho que de te ouvir, né, de tantas histórias que você já viveu. Muito admirável a sua trajetória, parabéns. Foi um prazer, um orgulho ter você aqui. E queria te pedir, se você puder, sentir vontade, deixar um recado para os nossos alunos e pessoas que vão assistir esse programa, que podem estar justamente se inspirando na sua história, assim, né? Uma mensagem de motivação. Por favor, hein, Paulo? Já não basta esses filmes difíceis aqui. Mentira, esses filmes necessários. A vida que é difícil, né? Esses filmes necessários que você fez, mas para que as pessoas possam... se motivar e se animar, assim. Engraçado que eu subestimava um pouco o alcance do Caixa Preta, sabe? E aí eu fiquei tendo devolutivas de pessoas assim, não, eu assisti o Caixa Preta de fulano e no final ele falou tal coisa. Eu falei, você assistiu? Você foi até o final? Fui, eu vejo todos. Nossa, e me animou muito por causa daquilo, eu decidi fazer tal coisa. Eu falei, nossa, que legal, né? Isso me deu um gás, assim, de pensar que esse espaço que a gente está tendo de conversa vai, sim, motivar um monte de gente, sabe? Então, da gente valorizar, assim, esse lugar, sabe? Dessa conversa que você está tendo com as pessoas da nossa comunidade, que tiverem acesso ao nosso programa aqui. Claro, eu acho que, assim, acho que a primeira coisa que eu consigo pensar, né, é que a gente... Tudo bem, eu só falo de temas trevas, mas acho que é porque eu acredito no documentário como uma ferramenta de transformação do mundo ao nosso redor, sabe? Acho que se eu não acreditasse nisso, eu não me meteria onde eu me meto. Eu não ficaria doente após cada filmagem que eu faço, assim. E um exemplo, assim, quando eu fiz o documentário sobre a Comissão Nacional da Verdade, ditadura e tal, eu fui passar num cursinho popular numa periferia de São Paulo para, sei lá, 300 alunos. E você chega lá, sábado de manhã, uma projeção com um projetor que deixava a imagem meio verde, sabe? E 300 alunos, aquela puta confusão. E eu falando, gente, né, será que bate? Assim, como é que... E daí acabou o filme. Eu falei, e aí, alguém tem alguma pergunta? Vários levantaram a mão, assim, querendo falar e tal. Eu chamei uma menina e falei, fala dela. E agora que a gente sabe disso, o que a gente faz? É isso, sabe? E agora, eu fiz, pelo menos aquela menina, a ser tocada por aquele assunto. E agora que ela sabe o que é ditadura, o que foi a ditadura, o que foi agora a Comissão Nacional da Verdade, o que ela vai fazer no Brasil de 2020 e tantos, onde ela vive, ela que nasceu depois do fim da ditadura, que nasceu já com a Comissão Nacional da Verdade instaurada... por que tipo de país ela vai lutar, sabe? Por, sei lá, um país que seja mais igual, um país que tenha memória, que olhe direito para a sua própria história, que não deixe violências contra as mulheres acontecerem o tempo todo e os seus abusadores, violentadores continuarem impunes.
Então é isso, assim, eu acho que o documentário tem essa força de tocar as pessoas e é muito legal fazer, é muito bom. Eu brinco que... Eu brinco não, eu digo que tem muitos lugares que eu não iria de outro jeito se não fosse fazendo documentário. É uma ótima desculpa para penetrar em 1000 diferentes mundos, assim, é muito encantador. Eu sofro, mas é bom, né? É ruim, mas é bom. Sempre vai ter pena. Credo, que delícia. Credo, que delícia. Eu brinco com os meus alunos também dizer, gente, tudo na vida tem dor, tudo na vida tem pena. Tem que valer a pena, porque dor, todos os processos vão ter. Então, que bom que você enfrentou as suas penas, né? E que valeu a pena para você fazer seus filmes. Sim. Então é isso, eu acho que a gente encerra aqui. Esse Caixa Preta é muito especial, muito emotivo, muito duro, mas é muito necessário também. Parabéns, Paula, mais uma vez. Obrigada pelo convite, pela conversa. Obrigada a todo mundo que estiver assistindo até agora. Um beijo. Michele, Almir, Fox, Mariana, da edição. Um beijo para vocês.